na última bem-aventurança. Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Faremos a leitura do verso 10 até o verso de número 12. Mateus capítulo 5, do verso 10 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, mais uma vez abrimos a Tua palavra com o propósito, ó Deus, de expor brevemente esta porção da Tua Escritura. Instrui-nos, ó Pai, com aquilo que Tu queres nos instruir nesta noite. Fala aos nossos corações. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo. Queremos, ó Deus, ouvir a exposição da Tua palavra. Que o Teu nome, ó Pai, somente seja glorificado através da pregação da Tua palavra. Queremos, Pai, ouvir o Senhor. Mais uma vez eu te peço, em nome de Cristo, Senhor, que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido dias que têm revelado que o mundo é realmente, verdadeiramente hostil à Igreja de Cristo. Que o mundo é verdadeiramente contrário às verdades da palavra do Senhor. Que o mundo, ele não tem o menor interesse em ouvir, dar credibilidade àqueles que se levantam para falar e revelar Cristo, não somente com a boca, mas com a vida neste mundo. E quando eles contemplam coisas desta natureza, eles se inclinam e são conduzidos a perseguir aqueles que manifestam tais coisas em suas vidas. Você certamente tem notado, e vocês que têm acesso à mídia e coisas dessa natureza, certamente têm visto ou ouvido, ou até mesmo lido, que muitas pessoas têm sido, de fato, perseguidas. Você vê pessoas sendo perseguidas na Coreia, você vê pessoas sendo perseguidas na China, você vê pessoas sendo perseguidas em tantos lugares por aí espalhados. Nós contemplamos e vemos homens tendo suas cabeças decapitadas, homens, mulheres, sendo mortos. Grande crueldade feita contra aqueles que procuram, de algum modo, testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo neste mundo. Mas nós não devemos pensar e talvez imaginar que esta perseguição é algo que começou de agora. Nós contemplamos isso de modo até bem acentuado nos nossos dias, mas a Igreja de Cristo no passado sempre foi perseguida. A Igreja de Cristo nos primeiros séculos era perseguida. Os discípulos de Cristo foram perseguidos. Foram mortos, queimados, decapitados, crucificados. Aqueles que são filhos de Satanás, aqueles que são filhos da ira, eles irão sempre perseguir aqueles que são filhos da luz, porque eles odeiam a luz. A semente de Satanás sempre perseguirá a semente da mulher. E se nós somos crentes, salvos em Cristo, nós experimentaremos tais coisas também. A perseguição não cessará até o grande e glorioso dia.
Meus irmãos, nós chegamos a esta que será a última bem-aventurança. E agora nós, ao observarmos esta bem-aventurança, passamos para ver um testemunho público daquilo que somos, como descrito nas bem-aventuranças anteriores. Boa parte das bem-aventuranças anteriores revelam aspectos internos daqueles que são cidadãos do reino de Deus. Revelam aspectos do caráter daqueles que foram redimidos por Cristo e que são cidadãos do reino de Deus. Mas este mandamento, ou melhor, esta bem-aventurança, ela vai nos revelar um testemunho público disto, que conduz o mundo a contemplar este testemunho e a ficar grandemente indignado. E é interessante notarmos que esta bem-aventurança, semelhantemente à primeira, diz que nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque a nós pertence o reino dos céus. É interessante notarmos que começa dizendo isso: sois bem-aventurados, os humildes são bem-aventurados, os humildes de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a primeira bem-aventurança, e assim o Senhor Jesus Cristo termina na última bem-aventurança dizendo a mesma coisa. Como mencionei na primeira exposição, os estudiosos chamarão isso de inclusio ou estrutura de envelope. É como que fechando e completando uma ideia, apresentando a mesma proposição verdadeira no início e concluindo com esta mesma verdade, como que o envelope sendo fechado, selado ali. Ele vai dizer, dos tais é o reino dos céus. Podemos notar também que é interessante notarmos que os versos 11 e 12 desta bem-aventurança, elas são como que uma aplicação ou um desdobramento ou uma explicação um pouco mais detalhada do que seriam os bem-aventurados, os que seriam os perseguidos nesta bem-aventurança. Porque as outras são curtinhas, não é apenas um verso, mas nesta ele se estende um pouco mais. Não se trata de duas bem-aventuranças, é uma bem-aventurança apenas. Bem-aventurados os perseguidos. Bem-aventurados quando forem injuriados e sofrerem. Está tratando sobre perseguição aqui daqueles que pertencem a Cristo. Os perseguidos aqui não são aqueles que são perseguidos por qualquer coisa neste mundo. Porque há perseguições de toda natureza, não é mesmo? Há todo tipo de perseguição. Porque você pratica coisas ruins, você é perseguido. Porque você não faz nada, você é perseguido. Há várias coisas que conduzem os homens a perseguirem outros homens neste mundo. Mas os perseguidos aqui, eles não são perseguidos por qualquer razão. Não lemos aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa de atitudes dignas de objeção. Não lemos aqui, bem-aventurados aqueles que são perseguidos aqueles que andam de toda forma neste mundo, praticando tudo aquilo que vem na sua cabeça. Não é dito bem-aventurado aqueles que são ricos e que oprimem os pobres, ou bem-aventurados. Também não lemos aqui bem-aventurados os que estão encontrando dificuldade na vida cristã, por serem indivíduos difíceis de lidar. E nem, igualmente, bem-aventurados os que estão sendo perseguidos como crentes, por faltar-lhes sabedoria, por serem tolos na sua maneira de testemunhar. Ele não está chamando de bem-aventurados os perseguidos porque praticam estas coisas. Não há necessidade alguma de ser elaborada essa ideia. No entanto, com frequência se ouve dizer de crentes que estão sofrendo perseguição inteiramente por causa de sua própria insensatez, por causa de algo em suas vidas ou em suas ações, escreveu um teólogo.
por causa das suas próprias falhas, muitos são perseguidos. Não é perseguição legítima por causa daquilo que realmente deve conduzir o mundo a nos perseguir. Não é sobre essas coisas que ele está falando aqui. Mas então, quem seriam os perseguidos nesta bem-aventurança? Meus irmãos, segundo esta bem-aventurança, perseguidos são perseguidos porque há algo neles que o diferenciam dos homens deste mundo. A perseguição é uma perseguição que penetra aqui estes crentes, como sugere a palavra grega. É um tipo de perseguição que está relacionada à religião e não a outras coisas deste mundo. Não se trata de outros tipos de perseguição, como no caso de perseguição política, perseguição social. Não. Se trata de uma perseguição religiosa. É por causa da verdadeira religião que os homens sustentam. Eles são aqueles que são perseguidos por causa da justiça que a verdadeira religião testemunha. Ele vai dizer o texto: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Esta justiça, meus irmãos, é a mesma justiça do verso 6, que diz lá: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, esta justiça aponta aqui para a ideia de santidade. São homens e mulheres que são perseguidos porque revelam na sua vida uma vida santa. Por essa razão, o mundo os perseguirá. Porque o mundo, meus irmãos, ele está enfiado em iniquidade. O mundo não está interessado em aprovar aquilo que é reto. Qualquer manifestação de retidão vem sempre sendo reprovada pela sociedade. Por isso os cristãos são perseguidos. Isso significa que eles são pessoas que revelam a Cristo na vida. São aqueles que suportam perseguição por causa da justiça, por causa de Cristo mesmo. São aqueles que Cristo vai dizer que sofrem por minha causa, que sofrem por causa do reino dos céus. E na medida, meus irmãos, que nós refletirmos Cristo em nossa vida, não há outro caminho que não seja a perseguição. João, capítulo 15, versos 18 e 19, nos falam o seguinte. João, capítulo 15, versos 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Veja só. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. O mundo odiou a Cristo. O mundo odeia a Cristo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria. Mas, porque não sois do mundo, ele vos odiará. Odiará justamente por isso. Porque somos semelhantes a Cristo. Nós somos imitadores do nosso Cristo, até mesmo nisto. Até mesmo em sendo perseguidos. Então, somente, meus irmãos, aqueles que são perseguidos por causa de Cristo é que serão ou que desfrutarão daquilo que é o reino dos céus. Tudo aquilo que se parece com Cristo não e nunca, jamais será aprovado pelo mundo. E nós jamais devemos desejar que nós sejamos aprovados pelo mundo.
Porque para que sejamos aprovados pelo mundo, devemos caminhar como eles caminham. Mas se caminhamos como Cristo, para nós só restará a rejeição do mundo. Para nós só restará o ódio do mundo, a ira do homem, a insatisfação, a indignação. A vida santa e reta do crente neste mundo revela, meus irmãos, aquela bendita comunhão que nós temos com este Cristo. Somente estes são perseguidos. Então, uma vez que somos semelhantes a Cristo, sofreremos o que ele sofreu. Mas muitas vezes é até interessante percebermos isso. Muitas vezes não somente aqueles que estão fora da igreja odeiam aqueles que parecem com Cristo. Nós temos visto em nossos dias coisas terríveis como homens que abrem a boca para dizer que são crentes no seio da igreja, incomodados com a expressão de santidade e retidão daqueles que procuram viver uma vida santa e procuram se parecer ou serem cada vez mais parecidos com aquele que é o Senhor deles. E nós ouvimos isso. Você procura andar em retidão e as pessoas olham para você e dizem assim, esse camarada só quer ser santo. Ele quer ser o santo. Ele quer ser só... Que coisa estranha, não é mesmo? É isso que a palavra requer de nós. É isso que o Senhor diz. Isto é a recomendação dele. Esta é a orientação dele. Este é o desejo do Senhor para nós. É que sejamos santos como ele é santo. Mas recebemos de todos os lados todo tipo de oposição a buscarmos a viver assim. Mas é por essa razão que nós somos bem-aventurados. Somos santos. E por implicação disso, seremos perseguidos. A questão, no final, é com Deus. Eles odeiam a Deus. Eles odeiam a Cristo. Eles odeiam o seu Filho. E porque odeiam a Cristo, odeiam o seu Filho, nos odiarão. Nós somos os representantes do nosso Deus Trino neste mundo. Meus irmãos, a nossa religião deve, de fato, custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição, diz Thomas Watson. A nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. É para isto que a nossa religião nos conduz. Mas não sangue derramado por qualquer coisa, como falamos no início. Não somos chamados a sermos mártires por aí de qualquer causa. Alguns que se intitulam mártires por qualquer razão, inclusive simplesmente porque sofrem. Mas como disse um puritano, não é o sofrimento que faz o mártir, mas a causa. Não é porque eu sofro que eu sou um mártir. Mas qual a causa disto? Se a causa for porque você vive igual a Cristo, então sim. É isso que o Senhor proveu. E este é um verdadeiro mártir. Mas qual seria o modo de perseguição, então? Como estes que odeiam a Cristo e odeiam a sua igreja perseguem os crentes neste mundo? O verso de número 11 dirá: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Quando somos bem-aventurados? Quando, pela causa de Cristo e por Cristo, sofremos a maldade dos homens deste mundo. E o texto vai dizer que estes homens irão nos injuriar.
que estes homens irão nos perseguir e que estes homens irão mentir contra nós. As injúrias, meus irmãos, é quando eles nos maltratam com palavras vis, com palavras ruins, malignas, cruéis. Quando eles são cruéis conosco, quando eles escarnecem da nossa religião, quando eles escarnecem do modo que nós vivemos, quando eles escarnecem do testemunho que nós damos neste mundo. Cristo foi injuriado. Nós seremos também. Como escreveu um pastor, as pessoas perseguidas desta forma são injuriadas, falsamente acusadas e têm a reputação manchada. Mais uma vez, a bênção não é prometida só porque falam mal de nós. A bênção é prometida quando essas coisas acontecem conosco por causa do nosso Senhor Jesus. Bem-aventurados aos perseguidos por causa da justiça, aos que são alvo de zombaria e riso, aos desprezados e àqueles que sofrem abuso somente porque se esforçam para viver verdadeiramente como crentes. E como falei anteriormente, o mundo, na verdade, odeia a Cristo. Não odeia a nós primariamente, mas a verdade que representamos e pregamos, Cristo, e é isto que nós pregamos. Então, se nós continuarmos com este testemunho, o testemunho que nós somos chamados a proferir diariamente em nossa vida, irmão, esteja certo, você será perseguido. Se você testemunha e prega a Cristo e este crucificado neste mundo, você sofrerá. E há muitos tipos de perseguição. Podemos mencionar pelo menos 3, talvez, aqui. A perseguição ideológica. As ideologias neste mundo, que são ideias de homens e mulheres que simplesmente propagam neste mundo ideias de Satanás, que é o pai deles. Eles perseguem através da ideologia deles a Igreja de Cristo. Há muita perseguição feita pelas feministas. Há muitas perseguições feitas pelos envolvidos com as causas LGBT e segue um monte de letras aí depois. Eles têm inventado tantas coisas para perseguir a Igreja de Cristo. Há tantas ideologias, meus irmãos, formadas hoje, que têm simplesmente o alvo de destruir absolutamente qualquer coisa que tenha uma centelha parecida com Cristo. E eles nos perseguem diariamente. Eles perseguem dos meios que eles podem perseguir. Eles tentam perseguir a Igreja de Cristo através de onde eles são inseridos, através da mídia, através de publicação de artigos, através de filmes, através de vídeos, através da educação na escola. Todos os meios eles utilizam para isso e até mesmo dentro de muitas de nossas igrejas. Muitos têm se levantado para defender causas como estas, se opondo a tudo aquilo que é puro, se opondo a tudo aquilo que é reto, se opondo contra tudo aquilo que foi ordenado e determinado pelo próprio Senhor. Nós somos perseguidos por mais que muitos imaginem que nós somos aqueles que são os radicais, que não toleram nada e que perseguem. Não, é o contrário que acontece o tempo inteiro. Somos perseguidos também de modo legal. Oposições às verdades da igreja. O que é que o Estado tem determinado em tantos lugares por aí? O que aqueles que imaginam que são senhor do mundo têm determinado por aí? Aqueles que se assentam nos tronos imaginam que são senhores. Eles imaginam que são Deus. Eles querem determinar tantas coisas. Eles tomam para si o assento que não pertence a eles. Eles vão determinar
coisas malignas, como lemos hoje. Eles vão determinar o aborto, aprovando uma prática que é totalmente contrária à palavra do Senhor. Eles vão tentar se utilizar de todos os meios para fechar a igreja de Cristo, como muitos têm feito em nossos dias até, usando como pretexto um vírus. Eu vou fechar a igreja. Eles querem, meus irmãos, calar a igreja. Eles querem trancar as igrejas para que o povo do Senhor jamais escute a convocação de Deus que os chama para adoração. Eles não querem que nós cantemos. Eles não querem que oremos ao Senhor publicamente. Eles não querem que leiamos a sua palavra. Eles não querem que homens subam aos púlpitos para proclamar a palavra do Senhor. Eles querem fechar e calar a boca da igreja. Deste modo, eles perseguem e matam muitos. Matam, estrangulam a alma de muitos ao privar-nos da adoração pública ao nosso Senhor. Perseguição terrível, meus irmãos, nós temos experimentado. Muitos irmãos nossos sendo privados fora do Brasil com perseguição ainda mais intensa. Quando eles não somente são privados de ir à casa do Senhor para adorar, como estamos fazendo agora. Graças a Deus, por hora temos a graça de fazer. Mas são perseguidos fisicamente. Não só são tirados da igreja. Muitos são mortos na igreja. São mortos fora da igreja. São mortos porque leem a Bíblia. São mortos porque falaram o nome de Cristo. São mortos porque fizeram qualquer coisa relacionada a Cristo. Então aqueles que imaginam que são deuses, eles olham assim, não, vocês não podem ter um outro Deus além de mim. Isso é o que o Estado vai dizer. Isto é o que os que odeiam a igreja vão dizer. Não, nada de Cristo, eu sou Deus. Não abram a boca para falar nada e de nenhum outro Deus falso. Vocês vão transgredir os meus mandamentos e a minha lei, e vocês serão punidos por isso. Torturas as mais terríveis, meus irmãos, que palavras para descrever isso são difíceis. Simplesmente porque proclamam a Cristo e porque revelam a Cristo em suas vidas. Meus irmãos, viver a ética do reino coloca muitas vezes nossa vida em perigo. Mas nós devemos estar dispostos a sofrer por isso. A colocar nossa vida em perigo neste sentido. Porque se trata do Evangelho de Cristo. Mas, meus irmãos, por que muitas vezes nós não somos perseguidos? Eu sei que há perseguições de graus distintos. Mas por que razão muitas vezes nós não sofremos perseguição ou oposição do mundo? Você tem sido perseguido? Alguém tem se voltado contra você? A sua vida tem incomodado aqueles que não conhecem a Cristo? Eles estão injuriando você? Eles procuram rejeitar você e se afastar de você, aborrecendo a você pela vida que você vive? Meu irmão, será que você tem vivido uma vida que revela a Cristo? Nossa vida deveria incomodar os homens deste mundo. Não é que buscamos intencionalmente fazer tais coisas. É porque uma vez que fomos salvos por Cristo, ao olharem para nós, eles não verão outra coisa senão Cristo. E o mundo odeia Cristo desde o início. Ele deveria nos odiar também. Ou será que nossa vida tem sido uma vida que tem demonstrado a iniquidade? Porque se minha vida tem demonstrado
uma inconformidade com a palavra de Deus, sim, o mundo ele não vai me odiar, muito pelo contrário, ele vai fazer o que João diz, o mundo vai me amar. Porque eu não ando como o Senhor andou. Somos chamados então, meus irmãos, a realmente andarmos de modo digno do Evangelho que nós procuramos anunciar com os nossos lábios. O mundo nos perseguirá por isso, mas é através deste tipo de vida que nós testemunharemos a respeito de Cristo. O mundo te perseguirá se você viver segundo o modo daqueles que vivem e são cidadãos do reino de Deus. Cristo, meus irmãos, ele experimentou perseguição. E porque Cristo experimentou perseguição, de modo algum deveria ser diferente para mim e para você. Cristo, nosso Senhor, experimentou todo tipo de maldade feita contra Ele. O Filho de Deus sofreu neste mundo. O Deus encarnado padeceu sobre a opressão e malignidade dos perversos deste mundo. Cristo foi injuriado, Cristo foi perseguido e a seu respeito mentiram. Jones escreveu o seguinte: no julgamento ocorreram pelo menos 7 irregularidades para aprofundar a humilhação pela qual Jesus passou. O sinédrio não deveria se reunir à noite, mas se reuniu. A pena de morte não poderia ser pronunciada no dia do julgamento, mas foi. Anás e Caifás deveriam ter se declarado suspeitos por causa do próprio conceito formado de antemão, mas não o fizeram. Provas falsas e falsas testemunhas foram usadas. Como diz Mateus capítulo 26, versículos 59 e 60. Mateus capítulo 26, versículos 59 e 60. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2, afirmando. Ademais, Jesus não era culpado de blasfêmia como foi acusado. No entanto, ele foi açoitado durante o julgamento, como diz João capítulo 18, versículo de número 22. João capítulo 18, verso de número 22. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Bateu em Cristo, mesmo sendo Cristo inocente. O sinédrio também não poderia se reunir para discutir o caso de pena de morte na véspera do sábado. Entretanto, estavam dispostos a quebrar regras a fim de crucificar Cristo, o Senhor da glória. Se utilizar de todos os modos para fazer sofrer Cristo. E fizeram-no sofrer durante todo este processo. E, meus irmãos, a maldade destes homens o conduziram à cruz. A impiedade dele, a mentira deles, a perseguição deles a Cristo. Como eles humilharam o nosso Senhor. E ainda mais, dirá, pendurado na cruz, seu ofício tríplice, profeta, sacerdote e rei, foi blasfemado. Disse sobre seu papel de profeta: então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68.
Diferentemente de Cristo no deserto, os desafiadores audaciosos não resistiram à tentação satânica de tentar a Deus. Ofenderam o seu ofício profético. Profetiza. Quem foi que te bateu? Sobre seu papel de rei, ouvimos a zombaria infame em Mateus 27, versículos 42 e 43. Mateus 27, versículos 42 e 43. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Como em outros lugares, as pessoas queriam que Cristo fosse um rei nos termos deles, não nos termos de Deus. A fraqueza leva ao poder na ordem dele, por mais ofensivo que isso parecesse aos judeus dos tempos de Cristo. Sobre seu papel de sacerdote, ouvimos o cinismo e ridicularização. Em Mateus capítulo 27, 42. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Porque o ofício profético de sacerdótico de Cristo é quando ele se entrega para morrer e salvar o homem. Incrível. Exatamente no momento em que Jesus salvava os outros à custa de sua vida, ele foi zombado por trazer salvação ao mundo. Mal entendia esses zombadores a verdade do que diziam. Mesmo os crucificados com ele, longe de confortar quem passava pela mesma miséria, provocaram-no. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Um deles se arrependeu e foi agraciado por Cristo, mas os dois zombaram de Jesus por um tempo. O nosso Senhor, ele foi injuriado, mentiram, maltrataram, perseguiram, falaram todo tipo e fizeram todo tipo de coisas contra o nosso Senhor, a ponto de crucificarem-no. Não será diferente conosco. O crente, ele está sujeito a isso. Porque se você é um bem-aventurado, você é semelhante a Cristo. Não espere menos do que isso. Isso é o que a palavra nos ensina. Mas essa mesma palavra vai dizer, meus irmãos, uma coisa que é contraditória e estranha para muitas pessoas. Ser perseguido, mas se regozijar por isso. Alegria na perseguição, como assim? Alguns dirão. Mas a palavra diz, versículo de número 12, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Como devemos reagir à perseguição? Isso importa aqui nesta bem-aventurança. O Senhor Jesus declara que devemos nos alegrar em meio a todo tipo de mal que fazem contra nós. É difícil isso. Como se alegrar nesta condição? Meus irmãos, a razão é porque nós temos a graça de seguir o caminho que eminentes homens de Deus experimentaram. Grandes servos do Senhor experimentaram perseguição semelhante. Os profetas e tantos outros homens morreram pela causa de Deus. Eles estavam prontos e dispostos a morrer pela graça e pela causa de Deus, a ponto de irem até a cruz e felizes. Prontos, eles vão até arrumados. Teve um deles, salvo engano, o que escreveu a confissão belga. Ele, quando estava para ir, para ser morto, um homem chegou lá para
vê-lo e avisar que ele seria enforcado. Se não me engano, seria enforcado. E quando chegou lá, ele estava engraxando o seu sapato. Pergunta assim, por que você está fazendo isso? Ele diz que ele quer entrar nas regiões celestiais, nos céus, pronto, arrumado, limpo, com seus pés, sapatos engraxados. Ele sabia para onde ele ia. Ele não estava com medo. Ele estava pronto. Estava certo para defender a causa de Cristo. Ele estava certo daquilo que aguardava a ele. Os profetas sofreram perseguição, o próprio Cristo, o profeta por excelência, experimentou tudo isso e nós devemos também estar prontos para isto. Devemos nos alegrar, meus irmãos. Isto é o que a palavra nos diz. Atos capítulo 5, versículos 40 e 41, nos diz o seguinte, sobre o testemunho daqueles que foram perseguidos. Atos capítulo 5, versículos 40 e 41. Chamados os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Deus, em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Por quê? Por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles falavam em nome de Cristo, levaram açoites muitos, mas eles se regozijavam. Vejam só. Por sofrer pelas suas próprias causas, simplesmente não. Sofrer afrontas por causa do nome de Cristo. Não é algo que é impossível do homem se alegrar. Eram homens como nós. Tinham as mesmas necessidades que nós temos. Carne e osso. Sofriam angústias, sentiam dor. Como deve ter doído os açoites nas costas desses homens? Mas eles estavam envolvidos numa causa que trazia mais alegria ao seu coração do que qualquer coisa neste mundo. Era o nome de Cristo. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de número 12 a 16. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 16. Diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Interessante, ele vai dizer, injuriados, são bem-aventurados por isso. Se alegrem. Vocês estão sendo perseguidos por Cristo. Meus irmãos, não é exigido de nós apenas paciência e contentamento, porque isso também nós devemos ter. Paciência na perseguição, contentamento no meio da aflição, mas também regozijo e alegria. E é algo interessante observarmos que são felizes por experimentarem algo que não deixaria ninguém feliz, aparentemente. Mais uma vez eu pergunto, como ser feliz quando pessoas nos perseguem? Isso é inconcebível para muitas pessoas. Contudo, meus irmãos,
para a palavra de Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, é algo digno de ser desfrutado com felicidade. Ele não está dizendo aqui, vocês gostam de sofrer, isso não é o ponto. Mas se a perseguição vier sobre nós, ou estiver sobre nós, devemos nos alegrar em meio a este caos que sofremos, com bastante aspas, aparentemente. Eles são aqueles que saltam de muita alegria. E algo glorioso eles têm. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. São bem-aventurados, porque a eles pertencem os céus. A razão de muita alegria também é que nós temos os céus. O nosso galardão nos aguarda. Agostinho disse que quando Deus nos recompensa por nossas obras, elas estão tão contaminadas pelo pecado que representam, na melhor das hipóteses, vícios esplêndidos. A melhor obra que conseguirmos realizar não merecerá um galardão no céu. Não obstante, mesmo que não mereçamos, nós o receberemos. Quando Deus distribuir os galardões no céu, Ele estará coroando os seus próprios dons. Ou seja, Deus é aquele que nos dotou para a realização de sua obra. É somente pela graça que somos capazes de fazê-lo. Hendrickson apresenta 3 razões porque os que são perseguidos são chamados a regozijar-se e desfrutarão o reino dos céus. Porque essa perseguição indica genuíno caráter de sua fé, porque o caráter cristão é purificado e amadurecido através do sofrimento, e porque a perseguição é seguida de grande recompensa nos céus. O sofrimento do tempo presente não se comparam às glórias que haverão de ser reveladas em nós. Romanos capítulo 8, versículo de número 18, Romanos 8, versículo de número 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, as delícias dos céus nos aguardam. São bem-aventurados aqueles que perdem suas vidas aqui, em prol da causa de Deus, para não perderem no final. Que percam a vida aqui, mas que não percam a vida no final, ao serem condenados. Que percam a vida aqui para receberem plena vida eterna na glória com Cristo. Aqueles que são perseguidos aqui serão grandemente abençoados. Nós seremos grandemente abençoados. Porque nós devemos olhar para estas verdades como que aplicadas a nós. Não deve ser algo distante de nós. Não deve ser fulano, não, nós. Se participamos do sofrimento, certamente também participaremos da glória nos céus. Nos garante a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, de certa feita, colocou a questão nos seguintes termos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. O crente deveria sempre viver a expectativa de desfrutar disto. Como Watson escreveu, falando sobre esse mesmo texto, um eterno peso de glória. A glória é
é um peso. A palavra hebraica para glória é igual a peso. Deus nos fará capazes de suportar um eterno peso de glória. A glória é um maná que não cria verme. Se a glória dos santos no céu fosse somente por um tempo e tivessem medo de perdê-la, ela ofuscaria e amarguraria as alegrias do céu. Mas a eternidade está escrita em suas alegrias. A guirlanda feita de flores do paraíso não murcha. Eu li a respeito de um rio que em determinado momento corre com a correnteza total, mas durante a noite fica seco. Assim são os consolos terrenos. Eles correm com a força total durante o dia da vida, mas na noite da morte secam. Os santos glorificados beberão dos rios de prazeres para sempre. A eternidade é o céu dos céus, como disse Bernardo. No final, nossa alegria será eterna. As alegrias dos céus são transbordantes e eternas. É disto que desfrutaremos. Meus irmãos, nós podemos sofrer neste mundo, mas podemos estar certos de que um dia tudo isso cessará. E tudo isso cessará no dia que o Senhor vier nos buscar. Nós iremos habitar com o nosso Senhor na glória. Não haverá perseguição, não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá caos, não haverá maldade, não haverá iniquidade, não haverá impiedade. Só habitará santidade, Cristo, a sua glória. Desfrutaremos das delícias eternas dos céus. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aguardamos a glória dos céus com Cristo. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por tua causa. Que sejamos, Pai, se é pela tua causa, perseguidos. Porque, ó Deus, esta é a causa mais excelente que há neste mundo, sofrer por ti. Que nos alegremos ao sofrer por ti. Que nos regozijemos por sofrer pelo teu nome. Ajuda-nos e habilita-nos, Pai, a vivermos assim e a desfrutarmos, Pai, em sendo perseguidos por tua causa, em sendo cidadãos do teu reino. Prepara-nos, Pai, para que possamos desfrutar também da tua glória nos céus. Como será, Pai, maravilhoso o dia em que estaremos com o Senhor na glória. Este dia se aproxima. Nós aguardamos por Ele com grande expectativa. Queremos habitar com o Senhor. Nós te aguardamos a Ti, Pai. Nós queremos estar contigo eternamente. Amém, Senhor. Amém.